Obrigado por terem feito a inscrição. Muito obrigado. Nós os recebemos com a honra devida àqueles que são povo de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós oramos que o Senhor nos abençoe e direcione tudo que vai aqui acontecer. Que haja da parte dele bênçãos para nós e edificação para as nossas vidas. Por isso, quero convidá-los gentilmente a colocarem-se em pé para nós orarmos ao Senhor. Jeremias 22, 29 diz assim: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E é isso que nós viemos fazer, ouvir a palavra do Senhor. Ela consola, ela direciona, ela conforta, ela salva, ela nos fala de Jesus, ela nos leva ao Pai, ela nos fala da casa do Pai. Por isso, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Bondoso e eterno Deus, por meio de Jesus, o teu Filho, nós nos apresentamos. Há uma expectativa de alegria em nosso coração por conta daquilo que o Senhor fará nesta comunhão. Obrigado, ó Deus, por ter sido a cidade escolhida para receber a SBB e participar deste seminário de ciências bíblicas. Fala ao nosso coração de forma clara, direta, entendível, edifica, exorta, orienta, corrige, faça tudo aquilo que está no teu coração, na exposição de tua palavra para cada um de nós. O Senhor nos conhece e sabe de nossas necessidades. Por isso nós te bendizemos e suplicamos a tua presença clara e direta em todos os movimentos deste seminário. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se. Pastor Vinícius, por gentileza. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Damos agora as boas-vindas a todos e declaramos aberto o Seminário de Ciências Bíblicas 2023, no estado de São Paulo, na cidade maravilhosa de São José dos Campos. Deus abençoe muito a cada um de vocês que vieram, que dispuseram da sua vida, do seu tempo, da sua família, para estar aqui nesse momento precioso de aprendizado da Palavra de Deus, onde o Seminário de Ciências Bíblicas busca conhecimento mais profundo, mas ao mesmo tempo numa linguagem, à guisa de introdução daquilo que é a própria Sociedade Bíblica do Brasil, desde a sua fundação, a reboque, na verdade, daquilo que ela aprendeu daquela que é a mãe de todas as sociedades bíblicas, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, onde a intenção sempre foi traduzir a Bíblia numa linguagem que todos possam entender e de um modo que todos possam acessar e obter e adquirir. Por isso, nessa noite, nós queremos abrir justamente com o tema da Bíblia para esse ano. O tema da Sociedade Bíblica do Brasil para este ano é a Bíblia, o livro que dá a paz. Só a Bíblia pode trazer a paz ao ser humano. E quero lhe convidar a ficar de pé em reverência ao Evangelho da Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 14, a Palavra do Senhor Jesus, versículo 27. Em reverência à Palavra de Deus e ao Evangelho proclamado, João 14, 27, eu lerei na Nova Almeida Atualizada, que diz assim a Palavra do Senhor. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Esta
é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Nesse mundo tão dividido e tão polarizado, onde as pessoas, por causa de muitos problemas, ideologias e política e tanta coisa que aconteceu, a gente percebeu que a igreja saiu ferida no último ano. Por isso o convite para mim e para você esse final de semana de aprendizado do Seminário de Ciências Bíblicas é olhar para a Bíblia sob essa perspectiva que, acima de todas as coisas, o Shalom de Deus não é a paz que o mundo dá, conforme o Senhor Jesus nos ensina, mas é uma paz que também a própria palavra vai dizer que excede todo entendimento. Porque se por um lado o mundo vai dizer que a paz talvez seja a ausência de guerra, aquele que está firme no Senhor sabe que em meio às batalhas pode ter paz. Ao mesmo tempo, se por um lado o outro, que numa guerra que a gente inclusive ainda vê na Ucrânia acontecendo, alguns vão dizer que só vai haver paz se o outro lado for derrotado. E para o cristão não é assim. Para aquele que ama a palavra de Deus é independente das circunstâncias. E ainda que eu seja atacado, eu vou orar pelo meu inimigo. Eu vou andar com ele mais uma milha. E nesse sentido, que a paz de Jesus Cristo que ele pode te entregar, inclusive durante um seminário acadêmico, ela exceda todo entendimento e superabunde o seu coração. No nome dele que nós pedimos isso e agradecemos a ele, porque só a palavra de Deus pode trazer a paz aos nossos corações. Deus abençoe a sua vida, e eu quero convidar aqui agora o reverendo Ernie Seibert para vir aqui à frente. Ele é o nosso diretor executivo e ele vai fazer uma saudação e ao mesmo tempo a oração inicial. Reverendo Ernie é um dos nossos palestrantes e amanhã ele estará trazendo 2 palestras, mas é o nosso diretor executivo e por isso damos aqui a alegria de estar com ele e ao mesmo tempo nessa palavra, pastor, por favor, que Deus abençoe a sua vida, ore por nós e a sua saudação também. Obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Em primeiro lugar, dizer da nossa alegria de termos esse seminário aqui com vocês. Explicar um pouquinho o que é um seminário. Seminário, a palavra que a gente tem muitas ideias a respeito, mas a raiz é muito simples. Seminário é um lugar que a gente lança sementes. É um seminário. Tá. E a semente aqui é a palavra de Deus. Na verdade, são aulas que são ministradas. Para quê? Para a pessoa poder ver alguns assuntos relativos à Bíblia que normalmente a gente não reflete. Não estão lá dentro do currículo do seminário tradicional da igreja, do curso de teologia. Então, essa é a ideia do Seminário de Ciências Bíblicas. Mostrar para as igrejas como a Bíblia tem esse caminho que ela percorre, chega até os nossos dias, e como isso é aplicado na vida das pessoas. Então, essa é a intenção. E a gente gostaria que ao final do seminário, se vocês fizessem assim uma avaliação, que você dissesse no fim do seminário, eu estou gostando mais da minha Bíblia. A intenção é bem simples, é essa. Não é, eu estou com muitas dúvidas. Não, eu gosto mais da minha Bíblia, eu quero estudar mais, eu quero me aproximar por ela mais do meu Deus, do meu Salvador, daquele que me santifica todos os dias da minha vida. Tá bem? Então é isso, e que Deus nos abençoe, e vamos orar, pedindo que Deus esteja com os preletores e com todos aqueles que vieram aqui para o seminário. Oramos então? Podem ficar assim como estão mesmo, sentados, e vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos estar aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, para entender melhor aquilo que nos dizes, para que a gente consiga compreender como essa palavra chegou até nós e como ela continua sendo útil na vida das pessoas, na vida das famílias, da igreja e da sociedade. Fica ao nosso lado, dá-nos o Teu Espírito Santo, para que possamos crescer no conhecimento, crescer na fé e crescer no amor para contigo e para com todas as pessoas. Dá-nos isso por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, reverendo Ernie. Deus abençoe a sua vida.
E agora, na continuidade, a gente tem uns slides, que são aqueles slides só de avisos iniciais. Olha aí, seja bem-vindo, mais uma vez. E, ao mesmo tempo, a gente já pode... Acho que é para cá, né, meu irmão? Aí... Então, o nosso seminário aqui na cidade... Ainda dá tempo de escrever, liga para aquela pessoa, você está perdendo, vem para cá, né? Liga para aquele seu vizinho, alguém da sua igreja, fala assim, vem para cá na nossa cidade que amanhã o negócio vai engrossar o caldo mais ainda, a gente vai ter uma palestra sensacional, a nossa programação com todas as palestras que você já percebeu aí. E por fim, eu quero só dizer que você pode fazer a sua pergunta. Olha aí, já aponta o seu celular. Aí você vai pegar esse QR Code aí, e ao mesmo tempo ali, nesse link, conforme as palestras vão acontecendo, grava o nome do palestrante e o nome da palestra, e aí você já vai poder lançar a sua pergunta, e amanhã a gente vai ter tipo um Q&A aqui, né? Perguntas e respostas. E aí você vai ter esse momento de poder ver a sua pergunta lá. Então a gente está juntando todas as perguntas nesse formulário aqui, faça a sua pergunta, aponte aí. Se não der tempo, amanhã a gente vai exibir isso de novo, mas hoje, por exemplo, a gente vai ter a palestra do querido amigo, pastor Assi, que vai falar daqui a pouquinho. Então você já pode se preparar para fazer as perguntas mais difíceis. Façam para ele mesmo, tá, gente? Todas elas. Aproveitem agora que sexta-feira, que você voltou do trabalho assim, bem chateado com o seu chefe. Eu vou fazer todas as perguntas. Brincadeira, tá, pessoal? Mas é um grande amigo e vai palestrar daqui a pouquinho. Outra coisa, se você quer receber mais informações da Sociedade Bíblica do Brasil e você quer se cadastrar no nosso sistema, permitir que a gente te cadastre lá para enviar as novidades e para que você tenha também todas as notícias dos nossos programas, novos cadastros. Você aponta aí e já pode, através desse link, a gente vai te cadastrar num sisteminha nosso que se chama CRM, e lá você vai receber todas as nossas novidades e também os materiais que a gente tem para oferecer para você, os programas sociais e etc. Então, isso tudo a gente vai passar amanhã. Pastor Flávio já vem para cá, fica do meu lado. Gente, Pastor Flávio é o promotor institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é o nosso Relações Públicas. Está sempre aí visitando, acho que visitou um monte de pastor que está aqui, né? Ele passou aqui semanas. Para que você estivesse aqui, o pastor Flávio veio muitas vezes na cidade, buscando aqui que você tivesse esse conhecimento. Mas antes de passar para ele, o pastor Flávio é o nosso promotor institucional e vai dar alguns avisos. Você recebeu um kit, né, pastor? Me ajuda aqui. Você recebe aí a ABNB, que é a Bíblia no Brasil, essa revista que vai trazer todas as informações sobre o mundo da Bíblia aqui no Brasil e lá fora também. E você recebe aí também no seu kit institucional um envelope que você pode colocar a sua oferta de amor. E ao mesmo tempo a gente vai utilizar esse envelope ao final do evento, né, pastor Flávio? Com esse envelope, a gente vai ter ali no final sorteio de alguns materiais, alguns brindes. Então segura esse envelope, já preenche, mas a gente recolhe ele amanhã. Então esse é o kit institucional que você recebeu na noite de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. E pastor Flávio vai dar alguns avisos breves aqui. Oi, gente, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Uma alegria ver vocês aqui. E como valeu a pena ir até vocês, contatar vocês, me conectar com vocês, passar um tempo na igreja de vocês, né, de alguns de vocês, e foi muito bom. E nosso coração se alegra muito por hoje estarmos juntos aqui nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de comunhão. Então vou dar os avisos bem breves. Então vocês chegaram, fizeram o check-in de vocês. Se alguém chegou e não fez o check-in, não tem problema. A gente faz no final ou faz amanhã pela manhã. Mas a maioria fez o check-in, recebeu uma pulseira, né, de identificação, de participação no seminário. Então essa pulseira você não tire ela, durma com ela, tome banho com ela, não tem problema, faça o que você tiver que fazer e amanhã venha com a sua pulseira, né, sem problema nenhum. Sobre hoje, temos a palestra, encerraremos aí por volta das 21 horas. Amanhã, importante, então reiniciaremos às 8h30 da manhã,
Muitos de vocês receberam aí as informações de estacionamento. Então, amanhã, sábado, o comércio estará aberto, né? Então, aqui vai estar fervendo. Então, temos estacionamentos próximos aqui no local. Por exemplo, esse aqui na lateral, o período dele, né, ou a diária dele, é R$30, né? Então, tem os estacionamentos aqui do centro, que você pode deixar, tem um custo. E também disponibilizamos, o pastor Anselmo, presidente do conselho, disponibilizou o estacionamento da Igreja Assembleia de Deus Família Plena. Nós poderemos utilizar, né? Se você não recebeu a informação do estacionamento, me procure, eu passo para você. E você vai poder também deixar o seu carro, andar um pouquinho, né, aqui atrás, pelo que o pessoal fala, e você vem aqui para a igreja e deixa o seu carro em segurança e guardado, né? Deixar na zona azul, você tem essa questão de ter que ficar renovando. Se você tiver o aplicativo, acho que é fácil renovar, mas caso contrário, você tem que ficar saindo, né? Do estacionamento é isso. Do almoço, importante. Então, almoço amanhã, que você almoce aqui na igreja, que você almoce com a gente. A igreja está preparando 150 refeições bem produzidas, uma comida bem gostosa. Então, você vai ter a opção de estrogonofe de frango, ou vai ter a opção de nhoque, molho calabresa. Estrogonofe de frango a R$20, ou nhoque a R$15. Então você, em vez de ir lá para o centro, comer e tal, come aqui no momento de comunhão, abençoa e prestigia aqueles que cozinharam, que estão se empenhando para poder servir você e você se alimentar bem. Então esses são os custos das refeições. A cantina estará à disposição, estará aberta também. O pastor Waldenberg me passou aqui, meu celular, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, além do almoço, a parada para o almoço, né? Tem a última palestra da manhã, para o almoço, em torno de 1h30, depois retornamos. Então, a cantina, além das 150 refeições, haverá também café, chá e bolacha, esses serão cortesia, o salgado a R$7, mini pão de queijo, 4 mini pães de queijo a R$2,50, refrigerante a R$5 e bolo a R$4. E aí você pode pagar com dinheiro, cartão ou Pix, né? Então a Igreja Cristã Evangélica te recebendo da melhor maneira para que você se alimente bem, tenha que sair o menos possível para você aproveitar esse tempo de comunhão e de fazer conexões, né? Então cantina, o stand, né? Temos aí as editoras à disposição de vocês também, e todos preencheram o e-mail depois do seminário. Vocês receberão no e-mail de vocês o certificado que vocês participaram do Seminário de Ciências Bíblicas de 2023 em São José dos Campos. Acho que é isso, né? Mas cardápio completo, você viu, gente? Tem para todo gosto, você vai estar bem à vontade. Agora, a gente quer chamar para começar também um bom culto com um bom louvor, uma boa palavra. A gente quer chamar a equipe de louvor aqui da igreja para nos conduzir com 2 louvores e logo em seguida a nossa primeira palestra. Então vamos ficar de pé para a gente louvar ao Senhor com alegria, né, com os irmãos aqui da igreja, Igreja Cristã Evangélica Central, vão nos conduzir em adoração nesse momento. Lembrando que a equipe de hoje é eu, meu nome é Caroline, prazer, e o meu marido, Nicola. É muito gostoso ter a casa cheia, irmãos. Que delícia, viu? A gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Alguns rostos são conhecidos, outros nem tanto, mas eu gostaria de ter a oportunidade, depois de conhecer cada um de vocês. Nós vamos cantar 2 cânticos bem conhecidos, acredito eu. Primeiro, Leão de Judá, e segundo, Grande é o Senhor. Bem animado, hein, gente? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer.
verão, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu do início. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram, Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou, amém. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar engrandecendo aquele que nos protege, que nos ama. Você está aqui nessa noite por algum motivo. E Ele te cuidou de você nos mínimos detalhes para que você estivesse aqui nessa noite ouvindo a palavra dEle. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Receba nosso louvor, Senhor, do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Senhor. Nós não somos merecedores, mas ainda assim Ele nos ama. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar o presidente do nosso Diretório Estadual de São Paulo, reverendo Wagner Queiroz, para vir aqui à frente, juntamente com o pastor Assi de Jerônimo Júnior, palestrante da noite. Reverendo Wagner Queiroz é o presidente do Diretório Voluntário, Diretório Estadual de São Paulo. Ele é um grande amigo que Deus nos presenteou aqui em São Paulo, e ele vai orar pelo palestrante nessa noite. E se você puder, não há nada de mágico nisso, mas a gente faz isso como um sinal de concordância em abençoar a vida do nosso pastor querido, pastor Assi, que também é um amicíssimo, né? Até me emociona assim. A gente tem uma longa caminhada aí, uma história de amizade. Deus é bom. Enfim, aí o pastor vai orar pelo pastorzão. Você pode estender sua mão sobre a vida do pastor Assi? Reverendo Wagner. Oremos, irmãos. Obrigado, Jesus, por mais esse dia de vida, pela tua graça renovada sobre nós, pelo privilégio que temos, Senhor, na nossa nação, podemos estar aqui te cultuando com liberdade. Senhor, agora vamos ouvir da tua palavra, Senhor, que ela possa cair em nossos corações, uma terra fértil, Senhor, e possa que a tua palavra possamos, como o rei Davi disse, escondê-la em nosso coração, para não virmos pecar contra ti. Abençoa, Senhor, ilumine o irmão para que ele seja um instrumento hábil nas tuas mãos e dê-nos entendimento para que compreendamos a tua palavra, Senhor. Oramos agradecidos por todos que aqui estão, pelos que virão, porventura aqueles que acompanham online. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridão. Obrigado. Já está aí. Passador, normal, né? Para frente. Jesus te abençoe. Obrigado. Tem água, tem lenço, se chorar. Tá ligado? Tá ligado o seu microfone? Veja se tá. Tem que estar verdinho. Aperta. Tinha um botãozinho aqui que eu não sabia. Agora foi? Não? Alô, alô, agora sim. Tinha um botãozinho aqui. E a gente às vezes esquece que tem que ligar o on, né? Senão não dá certo. Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma grande alegria estar aqui em São José dos Campos. Pastor Waltenberg, muito obrigado por abrir esse espaço nesta igreja. E a vocês de tantas igrejas, tantos irmãos, pastores. É uma alegria estarmos juntos, rever amigos da Sociedade Bíblica, né? A gente se encontra só nesses eventos. E é bom estar com vocês também, rever meu amigo, pastor Vinícius. Deus te abençoe. Trabalhamos muito juntos lá no Rio de Janeiro, viajando. Passamos alguns perigos, entrando em comunidades, né? Sérios perigos, mas Deus nos guardou e nos trouxe até aqui.
e é bom estarmos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Também está comigo, como a Bíblia fala sobre a mulher sábia, também existe o homem sábio que tem que apresentar a mulher, senão depois ele tem problema, né? Então está aqui a minha esposa. Por favor, amor, fique em pé. Tânia Cristina da Luz Arévalo de Jerônimo. Quase não cabia na certidão, mas a gente deu um jeito. Estamos casados há 24 anos, temos 2 filhos, Assir de Jerônimo Neto. Eu sempre digo que lá em casa a gente não tem criatividade para pôr nome de filho. Que meu pai é Assir, eu sou Assir, meu filho é Assir. Meu filho casa em agosto, estou negociando com a minha nora para colocar Assir de Jerônimo IV. Ela está um pouco resistente, peço a oração da igreja nesse sentido, né? Espero que dê certo. Assir de Jerônimo Neto tem 23 anos e a Isabela tem 21 anos. Ela é paulista, eu sou curitibano, mas estamos no Rio de Janeiro, lá a serviço da Sociedade Bíblica do Brasil. Pois bem, irmãos, nessa palestra de introdução, o nosso tema é um tema muito importante. Eu não sei para onde eu aponto. Qualquer lugar. Eu acho que está indo... Não, é para voltar mesmo. Para voltar. Nós vamos falar sobre a seguinte pergunta: existe lugar para a Bíblia na sociedade contemporânea? O que você acha? Existe sim ou não? Sim? Apesar de não ser isso que todo mundo pensa. Mas nós precisamos falar sobre isso. E nós, como igreja, nós precisamos falar e defender esta ideia. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Eu quero fazer com vocês hoje uma análise histórica sobre como a Bíblia foi vista na história, nessa construção de sociedade, mas também olhando para textos bíblicos que podem nos ajudar a entender esses temas e olhar para os dias de hoje, onde a Bíblia é ainda muito necessário nos dias de hoje na nossa sociedade. E eu quero começar com um texto muito especial de Mateus, capítulo 4, versículo 4, e eu já gostaria de pedir a tua ajuda nesse seminário para nós lermos juntos esse texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler? Vamos lá? Está o ser humano... Esse é um texto muito significativo para nós. Esse texto está sendo dito por Jesus. Nós conhecemos o contexto, no período da tentação. E aqui há algumas verdades que nós precisamos sempre ressaltar. Uma delas é de que o pão físico não é suficiente para atender todas as necessidades do ser humano. O pão físico é importante, é claro que é. Mas apenas o pão físico não vai suprir as carências mais profundas das pessoas nos dias de hoje. Aprendemos também aqui, esse é o momento em que Jesus está no deserto sendo tentado, e aqui nós sabemos que uma forma de vencermos o inimigo é por meio da palavra de Deus. Então é a palavra que traz todo o sustento necessário. É a palavra que nos ajuda a vencer todos os levantes que temos que enfrentar na vida, nos dias de hoje. E Deus sempre está falando, nós precisamos ouvi-lo. Então, a partir disso, tudo que sai da boca de Deus é útil para a vida humana. Tudo que vem dele, tudo que vem da sua boca, tudo que é sua palavra, é importante para nós em todos os momentos. Afinal, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, como diz o Salmo 33, verso 6. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, e ele vai cumprir a sua palavra, como nós vemos em Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7. Então, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é extremamente necessária. Agora, nós estamos vivendo num contexto de uma sociedade tecnológica, e alguém já falou da importância da revolução industrial. Hoje nós vivemos uma revolução tecnológica, e eu acho que
Todos nós já ouvimos falar sobre o que a inteligência artificial pode fazer, o que ela pode causar e os perigos disso, ou os benefícios disso, mas independentemente de qualquer coisa, nós vivemos nessa sociedade altamente tecnológica, altamente ideológica. E será que há espaço para a Bíblia nessa sociedade tecnológica, ideológica, laicista? Porque Estado laico é uma coisa, ser laicista é totalmente outra, é ser contra a religião. Então, será que há espaço numa sociedade onde a ansiedade domina a vida das pessoas? Será que há espaço? Eu creio que sim, e nós precisamos olhar bem isso. Só que antes, nós precisamos sempre lembrar qual é o propósito da Bíblia. Qual é a mensagem central da Bíblia? Na minha palestra, vocês vão perceber que nós vamos falar sobre diversas áreas onde a Bíblia é importante. Mas, antes disso, nós precisamos entender qual é o propósito. Porque a Bíblia tem um propósito central. Ela é um livro que conta a história de um Deus que decidiu se revelar ao ser humano. E Ele faz isso por meio de Cristo Jesus para nos trazer a salvação. A Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Este é o propósito central das Escrituras. Então, quando a gente entende esse propósito central, a gente consegue partir para outras áreas onde a Bíblia também é útil, sem perder a centralidade das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro histórico, ainda que ela conte muitas histórias, e as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito, nós podemos confiar, mas o propósito da Bíblia não é ser um livro de história. O propósito da Bíblia não é ser um livro biográfico, ainda que ela descreva a vida de vários personagens, mas a Bíblia não está preocupada com detalhes biográficos. O que Jesus fez com 20 anos? Qual era a cor de seus cabelos? Não importa para o texto bíblico isso. Por quê? Porque o centro é Jesus e a salvação que ele traz até nós, revelando a Deus perfeitamente. Então, este é o centro das Escrituras. Porém, isso não anula em nenhum momento e não exclui em nenhum momento o direcionamento que a palavra de Deus deu e continua dando para todas as áreas da vida humana. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para algumas obras. Amém? Não, para toda boa obra. Já percebeu, né? Posso fazer de novo, viu? Vamos lá? Para toda boa obra. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, tudo que nós fazemos vem de Deus. E sim, nesse sentido, a Bíblia é útil para tudo aquilo que o ser humano pode fazer. Então, a partir disso, nós podemos ver o quanto a Bíblia é importante para a vida humana, para a sociedade onde nós estamos vivendo. E aí, eu faço a seguinte pergunta: será que a Bíblia esteve presente na história da sociedade? O que você acha? Sim ou não? Sim, eu também acho que sim. Segunda pergunta: a Bíblia influenciou na construção de sociedade que nós temos hoje? Sim, também. E é isso que eu quero responder com você nessa palestra. Em primeiro lugar, é olhar para a Bíblia e a história. E eu começo com uma afirmação que é inegável: a Bíblia é o livro mais importante da história. Você pode dizer amém por isso? Amém. A Bíblia é um livro que venceu o tempo. Ela venceu o tempo e prevaleceu na história, no tempo, por meio do seu influxo no curso da história humana e da história da sociedade. A Bíblia está aqui. Eu lembro que no início dos anos 2000, saiu um livro chamado Código da Vinci. Quem lembra desse livro? Dan Brown, lembra? Eu lembro que até parei numa blitz, o policial rodoviário me viu com uma camisa da Sociedade Bíblica e começou a conversar comigo. Ele parou a blitz e ficou 20 minutos falando comigo sobre a Bíblia ou o Código da Vinci. E estava na moda naquele tempo aquele livro, não sei se vocês lembram disso.
Mas, em síntese, apesar de ser uma ficção, aquele livro mais ou menos dizia assim: agora nós descobrimos a verdade, a igreja escondeu a verdade sobre a Bíblia, e a Bíblia é uma historinha, ela foi reconstruída, ela é uma bagunça, e tem muita coisa que vocês não sabem sobre a Bíblia. A verdade é que se ainda é vendido, o Código da Vinci, eu não sei se ainda é, deve ser vendido muito pouco. Mas a Bíblia continua sendo a palavra viva de Deus, transformando a vida das pessoas. Então, a Bíblia venceu o tempo. Ela permanece. E na sua relação com a história, a Bíblia é um livro que conta muitas histórias. Histórias importantes que nós sabemos que tem a ver com a humanidade, com a sociedade que foi construída. A Bíblia traz muitas informações em que ela é a única referência histórica. A Bíblia é um livro que fez história. E mais do que isso, a Bíblia é um livro que influenciou a história. Por isso, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 35, são fundamentais para nós. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia vai continuar vencendo, ela vai continuar influenciando. Pode se levantar reino, pode se levantar ideologia, pode se levantar perseguição. A palavra de Deus vai continuar vencendo porque ela é poderosa e ela cumpre aquilo que o Senhor designou ela a fazer. John Gable, um historiador, analisa a Bíblia como uma fonte literária. Ele diz: estudar a Bíblia é necessariamente estudar a história. A Bíblia é uma fonte ímpar. Não existe nenhum outro registro antigo da maioria das coisas que a Bíblia narra sobre o passado. Além de tudo, além de apresentar Jesus, nos oferecer a salvação em Cristo Jesus, a Bíblia ainda é um documento histórico importantíssimo na história da humanidade. Ela traz relatos históricos que foram e estão sendo confirmados cada dia mais pela arqueologia, pela história, pela historiografia. Nós podemos ver o quanto a palavra de Deus é poderosa nesse sentido também. A Bíblia e a literatura, de fato, a história nos trouxe grandes obras, grandes livros que nós podemos ver aí. Cada um deles tem a sua importância para a cultura, para a política, para a economia. Mas o fato é, eu fiz uma pesquisa no Google e trouxe quais são os livros mais importantes da história. E aí estão alguns desses que são os mais importantes. Mas a verdade é que a Bíblia, ela também exerceu uma influência singular e considerável no desenvolvimento da maioria das grandes literaturas, das grandes obras literárias do mundo. A Bíblia influenciou. Veja, o que nós temos aqui, por exemplo, Divina Comédia, século XIV, influência bíblica. Moby Dick, século XIX, influência das Escrituras. E tantos outros que não vou gastar mais tempo aqui para falar. Porém, a verdade é que todos esses livros, eles são insignificantes quando eles são comparados ao livro que é o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia não está passando. Se alguém puder me ajudar aí, por favor. Pode dar mais um toquezinho. Isso. A Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais traduzido, é o livro mais distribuído da história. Você pode pegar qualquer outro livro, vai ficar em segundo lugar, muito distante do primeiro, que é a palavra de Deus. Só para você ter uma ideia em termos de distribuição, aqui pertinho a gente tem a gráfica da Bíblia, em Barueri, e em alguns momentos da nossa produção nós já fizemos um cálculo aproximado de que uma Bíblia, ela é produzida a cada
3 segundos. 1, 2, 3. Uma Bíblia. 1, 2, 3. Outra Bíblia. Esse é o poder do grande livro, do livro dos livros. Por isso que ele continua sendo mais lido, mais distribuído. Quantos bilhões de capítulos foram lidos ano passado? 2 bilhões e 700 milhões de capítulos da Bíblia foram lidos no aplicativo YouVersion, somente na tradução, somente português das traduções da Sociedade Bíblica. Você consegue ter uma ideia disso? Esse é o poder, continua sendo o livro mais lido. E ela é tão poderosa que esse é o livro que a gente lê com o autor presente sempre. Porque quando nós estamos lendo, ele está ali presente. Por isso que a Bíblia é inigualável. Nesse sentido, uma frase de Rui Barbosa é significativa. Ele diz assim: se eu a coloco, a Bíblia, abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. De fato, a Bíblia é o livro mais importante da história. E aí a gente pode lembrar o que diz o profeta Isaías, no contexto do capítulo 40, ele está comparando o ser humano, mostrando a fragilidade do ser humano, mostrando a realidade da nação de Judá que havia se corrompido, e ele compara o ser humano com uma flor, dizendo, olha, o ser humano é como uma flor, é como uma erva do campo. Porém, há algo muito maior, muito superior. E aí ele começa dizendo, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. É o livro que permanece, é a palavra de Deus que permanece. Em terceiro lugar, a Bíblia e a ciência. Falar sobre Bíblia e ciência parece que nós estamos falando de coisas antagônicas, contraditórias, o que é um grande engano. É importante a gente saber que a Bíblia não é um livro científico, como eu disse. Porém, é inegável que a Bíblia contém verdades e apresenta evidências muito convincentes, muitos relatos que merecem confiança. A Bíblia não está preocupada, por exemplo, em provar que Deus é o Criador. Ela já parte do pressuposto que Ele é o Criador. Isso nem se discute. Então, para nós cremos nisso. Nós temos um Criador acima de todas as coisas, que é o nosso Deus. Mas a verdade é que, historicamente falando, a maioria dos pais da ciência, dos grandes nomes da ciência, a maioria deles criam em Deus e na Bíblia. Poderíamos falar de vários deles. Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Pasteur, Einstein. Para você ter uma ideia, 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel são cristãos. 21% são judeus. Isso dá, professor de matemática aí, 86%. 86% daqueles que ganharam o Prêmio Nobel criam nas Escrituras Sagradas. Então aqui está um critério. Se você é cientista e quer ganhar um Prêmio Nobel, seja cristão e acredite na Bíblia. É o primeiro passo. Porque isso é importante, somente 7% são ateus ou agnósticos. Então, cada um no seu campo, resguardando os seus princípios, os seus métodos, ciência e escritura são compatíveis. Principalmente para nós, quando nós entendemos que a ciência é o estudo cuidadoso das obras da criação de Deus. Aquilo que Deus criou é aquilo que a ciência estuda. O salmista, no Salmo 19, diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação. Fala a verdade, você já não parou em frente a uma bela paisagem da natureza, e você pensou assim,
tem alguém por trás disso. Tem um Criador. Não é normal. Tem um livro do Norman Geisler que diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem um Criador por trás de todas as coisas. Tem alguém que conduziu todas as coisas. Por isso, um astrônomo inglês do século XIX, que descobriu, por exemplo, Urano, que catalogou mais de 1.800 estrelas, catalogou, por exemplo, 2.500 nebulosas, disse: toda descoberta humana, um grande cientista dizendo isso, toda descoberta humana parece ser feita somente para o propósito de conformar-se mais e mais poderosamente com as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Quando nós vemos, por exemplo, relatos que apontam para um Criador, a gente percebe que a ciência vai cada vez mais mostrando que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia e a filosofia, eu confesso que eu não sou muito chegado em filosofia, mas de forma simples a gente pode entender que filosofia tem a ver com as questões relacionadas à nossa existência, existência humana, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos e assim por diante. Procurando se utilizar de argumentos racionais. Às vezes alguns criam uma rivalidade também entre filosofia e a Bíblia e a fé cristã. E a gente precisa primeiro entender: a palavra de Deus não é contrária à filosofia. Paulo critica a vã filosofia, né? O vã discurso. Aliás, o próprio Paulo utiliza e cita um filósofo, um poeta, Arato de Soli, lá no capítulo 17 de Atos, quando ele está em Atenas, ele cita um poeta que influenciou muitos filósofos. Então, Paulo até mesmo usa dos argumentos filosóficos na discussão em Atenas. E ele está discutindo com os gregos para mostrar o poder da criação, da existência de Deus e do plano maior de Deus. Então veja o quanto a filosofia foi importante, até mesmo no relato bíblico. E a gente sabe que, de fato, toda sabedoria, ela vem de Deus. Como diz Daniel no capítulo 2, versículos 20 a 21. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Toda boa dádiva vem de Deus. Toda inteligência vem de Deus. Então, se você é inteligente, não fica achando que é bom demais, não, viu? Veio de Deus. Dê graças a Ele por causa disso. Kant, que foi um dos mais importantes e influentes filósofos da modernidade, disse o seguinte: a existência da Bíblia como um livro para o povo é o grande benefício que a raça humana já tem experimentado. Toda tentativa para menosprezar a Bíblia é um crime contra a humanidade. É um filósofo falando, ficamos com a palavra dele, né? Ele está mostrando que toda inteligência, de fato, vem de Deus e que a Bíblia é um livro de grande benefício para a humanidade. Quando nós pensamos também na educação, nós vamos perceber, por meio da história, tanto de Israel, quanto da história bíblica, quanto da história da igreja, então, a fé judaico-cristã, o quanto a Bíblia, a palavra de Deus, a fé possui ligações com a educação. Salmo 78, versos 3 a 6 diz: o Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ele ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis. É preciso ensinar essas leis. Ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem. E eles, por sua vez, a ensinassem aos
seus filhos. Desde antes da Bíblia ser escrita, registrada, ainda na oralidade. O fato é que a oralidade bíblica, inclusive, ajudou a educar e formar o povo de Deus. A formar um povo muito educado, que foi o povo de Israel. A sinagoga era um lugar de culto, claro que era, mas era também um lugar de aprendizado, era um lugar de educação. E a fé cristã, desde os seus primórdios, incentivou a educação. Já nos primeiros séculos, o surgimento de escolas, no início paroquiais, depois escolas monásticas, depois escolas palatinas e depois escolas catedrais, tudo isso tinha a ver com a igreja, com a fé cristã. Não dá para a gente entrar muito no assunto, mas quando você pega um pouquinho da história da educação, você vai perceber isso. Num período da teologia chamado de escolástica, foi quando surgiram universidades. Se incentivou a pesquisa, o ensino, a educação. Mas de forma especial, na Reforma, nós temos um momento muito especial para a educação. E eu queria ler uma frase de Lutero, que eu acho muito boa. Ele diz o seguinte: manda teu filho estudar com toda a confiança a Bíblia, todas as ciências e as artes úteis numa escola. Dentro aqui, pegando o contexto da frase dele, inseria aí numa escola. Então, deve-se estudar o quê? A Bíblia, claro, nós estamos falando disso, mas todas as ciências e as artes úteis. Ainda que, por enquanto, tenha que ficar mendigando o pão, estás oferecendo a Deus, nosso Senhor, uma madeira preciosa, qual pode talhar-te um Senhor. Olha o papel da educação. Irmãos, a educação foi importante em toda a história, mas eu vejo que ainda mais hoje é importante que nós, como igreja, possamos incentivar que nossos jovens, que as pessoas busquem o conhecimento, que façam psicologia, que façam direito, que façam arqueologia, que façam agronomia, que façam as ciências, com um olhar, a partir de um olhar da cosmovisão cristã. Nós precisamos influenciar o mundo com isso. E a educação é fundamental. A educação é fundamental. Lutero contribuiu significativamente com a educação. As suas ideias, a sua mensagem, produziu uma reforma global no sistema de ensino alemão que inaugurou aquilo que depois ficou conhecido como a escola moderna. E aquilo que ele falou influenciou significativamente até o Ocidente, até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, aquilo que nós chamamos hoje de escola pública tem a sua origem exatamente em Lutero e um dos seus discípulos, Melanchthon ou Melanchthon, eu não sei qual que é a pronúncia, qual é? Qualquer uma, certo? Tá bom. Falou um especialista aqui em alemão, então amanhã o senhor corrige, aí o senhor pode falar. A ideia de uma escola pública fundamental, médio superior, tem origem ali em Lutero. Então, a educação tem tudo a ver com a fé cristã. Aliás, mais do que isso, a leitura da Bíblia é uma educação em si mesma. Quem aqui já não ouviu falar de pessoas que aprenderam a ler lendo a? Fala a verdade, gente. Isso é fantástico. Eu lembro da história de uma pessoa da igreja onde eu cresci, em Curitiba, em que ela não conseguia ler mais nada, ela só conseguia ler a Bíblia. A Bíblia é uma educação em si mesma. Né? O crente que lê a Bíblia, ele tem mais cultura, ele tem um linguajar melhor. Você já percebeu que, por causa das traduções bíblicas mais antigas, os cristãos às vezes têm um linguajar mais rebuscado, mais clássico. Né? Tem coisas que só um crente fala. Esses dias eu estava conversando com um diácono da igreja, e a esposa dele, e a esposa, os dois são professores. E a gente perguntou, eu e minha esposa, como que vocês se conheceram? Tal, e ela falou assim, pastor, ele usou uma expressão para mim, que ele me ganhou na hora.
Falei, qual foi? Anelo estar com você. Isso é coisa da Bíblia, irmão. É exatamente isso. A leitura da Bíblia é uma educação em si mesma. A Bíblia fala de tantas coisas que nós vamos sendo educados aos poucos com a leitura dela. Então, acredite, a Bíblia é um livro para educar. A Bíblia é um manual pelo qual se incentiva também a buscar a educação. Repito o texto que disse no começo desta palestra. A Bíblia é útil para educar na justiça, para educação na justiça. Educação na justiça, ali em 2 Timóteo 3,17, o termo de educação é paideia, que era um tipo de instrução no mundo grego, que pegava a criança desde a mais tenra idade até a fase adulta, e instruía em todas as áreas da vida, moralmente, profissionalmente. Então, é isso que a Bíblia faz. Ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos educa. Ela nos faz viver de forma justa e educada, conforme a palavra de Deus nos ensina. Uma outra área é a política. Falar de política não é fácil, ainda mais nos últimos anos. Mas é importante nós falarmos, porque a política está presente na Bíblia. E claro, não me refiro aqui à política partidária. Mas a gente vê história política na Bíblia quando nós vemos, quando maus políticos, maus governantes oprimem os povos. O povo de Deus foi oprimido por Faraó, por exemplo. Por sua vez, Deus, em vários momentos da história, levantou homens e mulheres para influenciar e impactar a política da sua época. Levantou, por exemplo, José, Daniel, Esther, Débora e outras pessoas. E é por isso que um princípio bíblico que Paulo nos traz em Timóteo diz o seguinte: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. A Bíblia inspirou muitas nações na história política de muitas nações. Influenciou também muitos políticos a governarem de forma correta, de forma justa, com leis justas. E por isso que uma frase de George Washington é significativo nesse contexto. Ele diz: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. A Bíblia é fundamental. Ah, meus irmãos, se os políticos lessem a Bíblia e usassem de verdade a Bíblia em seus períodos de governo, o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso país seria diferente. E acreditem, é a palavra de Deus, pregada e vivida, que pode transformar a nossa sociedade. Particularmente, eu não acredito que tenhamos esperança num político exclusivo, seja ele quem for. Mas eu acredito que uma igreja que lê a Bíblia, que vive a Bíblia e que pratica a Bíblia, pode se levantar no nosso país para transformar, pelo poder da palavra de Deus, a nossa sociedade. A Bíblia e o direito. Eu fiz uma leitura bíblica há uns 3, 4 anos, mais ou menos, do Antigo Testamento, para pesquisar expressões direito e justiça. Esse termo aparece em toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento, mais de 500 vezes, eu vi essa expressão aparecer. Porque, de fato, desde o início, desde o Pentateuco, Deus estabeleceu uma legislação, uma regra de convivência social justa, correta, baseado no direito. Por isso, a Bíblia questiona muitas vezes maus governantes, maus sacerdotes, maus juízes da história do povo. Amós, capítulo 5, versículo 24, diz: assim corre o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Meu pai é advogado. Antes de eu escrever isso aqui, eu liguei para ele e falei assim, é pastor também, eu falei, me fala aí, o que você pensa da Bíblia
é a sua relação com o direito. Aí ele me disse algumas coisas. Primeiro delas, a Bíblia é uma fonte histórica para o direito. Segundo, de forma geral, a Bíblia é uma fonte informal para o direito. Mas para alguns, a Bíblia também é uma fonte formal para o direito. Porque por ser um livro que traz costumes, que traz moral, que traz história de uma sociedade, a Bíblia também pode ser uma fonte formal para o direito. Há conceitos no mundo de hoje, por exemplo, de democracia, de equidade, de imparcialidade, que vem da Bíblia. Olha a ideia de cidades-refúgio. Gente, isso é inovador. Está lá no Pentateuco. Quando você lê o Pentateuco, olhando por esse viés do direito, da justiça, você consegue enxergar várias leis de proteção, de direito, de igualdade que Deus está querendo implementar no seu povo. Por isso, uma bela frase para exemplificar isto é a seguinte: é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios da Bíblia são a base da liberdade humana. A Bíblia realmente é um livro que liberta totalmente. E nessa relação há também um cuidado de Deus em relação à justiça social. Não uma justiça social fundamentada numa ideologia contemporânea. Não. Mas no próprio ser de Deus. O nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus correto. E sem dúvida, na história da humanidade, a Bíblia tem sido uma influência significativa para construir uma sociedade justa. A Bíblia tem sido a base de uma democracia, principalmente ocidental, de liberdade verdadeiramente. Olha, existem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre justiça para as pessoas que são oprimidas dentro daquele contexto bíblico, às vezes por governantes, por reis, às vezes por uma falsa religiosidade, como havia, por exemplo, no tempo dos profetas, ali no final do Antigo Testamento. Deus estabeleceu princípios de justiça. Um deles, podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 6. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente. Êxodo, capítulo 23, versículo 6. Eu não sei se você sabe, mas todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos eles têm um paralelo bíblico, porque a Bíblia é muito antes de qualquer declaração de direitos humanos, é muito antes de qualquer ideologia, porque o nosso Deus é um Deus correto e justo com aquele que ele criou, que é o ser humano. Por isso, um cientista inglês do século XIX disse: a Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. De fato, a Bíblia é um livro que defende essa questão também. Bíblia e cultura. A Bíblia tem sido um livro de inspiração, uma fonte de inspiração para muitos artistas ao longo dos séculos. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Bach, entre outros, eram influenciados pela Bíblia. E arte também tem a ver com a Bíblia. Gosto desse texto, Êxodo capítulo 35, verso 31, falando sobre Bezalel, na construção ali dos objetos do tabernáculo. A Bíblia diz: Deus o encheu, Bezalel, com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Ou seja, toda a fonte da arte, toda a inteligência para isso, vem de Deus. Vem de Deus. E a Bíblia continua influenciando. Werner Keller, ele diz: nenhum dos livros de história da humanidade jamais produziu um efeito tão revolucionário
exerceu uma influência tão decisiva no desenvolvimento de todo o mundo ocidental e teve uma difusão tão universal como o livro dos livros. Ou seja, a Bíblia é um livro inigualável. Já vimos que na história ela é este livro inigualável. E vimos que em todas estas áreas, essas esferas da sociedade, a Bíblia esteve presente. A verdade é, a sociedade atual, ela não pode ignorar a contribuição da Bíblia. Eu não espero que a sociedade lá fora defenda isso. Mas nós, como igreja, num seminário como esse, nós podemos nos atentar para defender esta ideia. E falar, sim, há espaço para a Bíblia na sociedade de hoje. Mesmo vivendo nesse tempo difícil, em que falar sobre Deus, em que se falar sobre a Bíblia em alguns espaços, tem sido um grande desafio. Nós precisamos continuar falando. E eu quero apresentar, nesta parte final da minha palestra, 4 áreas específicas, 4 áreas fundamentais, em que a Bíblia, ela pode agir e ela deve estar presente. Na sociedade, na família, na igreja e no indivíduo. Em primeiro lugar, a Bíblia é um poderoso instrumento de Deus para transformar e melhorar a vida em sociedade. Se a sociedade do nosso tempo entendesse o lugar da Bíblia e a importância da Bíblia. Se a sociedade do nosso tempo entendesse o quanto a Bíblia é importante, não apenas no presídio, quando já não há o que fazer, porque a pessoa já está presa, mas ela é importante lá na escola, para ensinar os valores às crianças. Se a nossa sociedade entendesse o lugar da Bíblia como o livro dos livros em todas as bibliotecas que nós temos no nosso país. Se a sociedade entendesse o lugar da Bíblia nos valores, na prática do dia a dia. Miqueias capítulo 6, versículo 8, numa mensagem direcionada a Judá e a Israel, no século, e algumas nações também ali em volta, no século VIII, num contexto de corrupção moral, espiritual e social, a palavra de Deus diz: Deus, já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Se a nossa sociedade entendesse isso. E é por isso que a Bíblia pode fazer muito na sociedade. A Bíblia tem muito a dizer sobre os temas que estão aí fora. E nós precisamos entender que cabe a nós, como igreja, falar sobre isso. Quando nós nos calamos sobre esses temas, outros, com suas ideologias e seus pensamentos distantes das Escrituras, vão falar. Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre inclusão social. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência. A Bíblia fala sobre o imigrante. A Bíblia fala sobre pobres e necessitados. A Bíblia fala sobre órfãos e viúvas. A Bíblia tem uma mensagem sobre isso. E nós também precisamos falar sobre isso. Às vezes nós estamos tentando dar respostas que o mundo não está perguntando. Nós precisamos, com fidelidade ao Evangelho e à palavra de Deus, responder a este mundo com tudo que o Deus revelou por meio da sua palavra. A Bíblia tem muito a dizer sobre valorização da vida. A Bíblia mostra da valorização da mulher, da criança, do pobre, do desabrigado, da vítima de violência, do encarcerado, do enfermo. A Bíblia tem muito a dizer sobre valorização da vida. A Bíblia faz um apelo à justiça. Ela faz isso aos policiais, aos juízes,
aos governantes, aos empregadores. A Bíblia fala sobre o apelo à justiça. A Bíblia fala sobre conflitos e desigualdade social. Não podemos ser anacrônicos, levar a nossa ideia de hoje para o mundo da Bíblia, mas lendo o mundo da Bíblia, nós vamos perceber situações semelhantes, em que nós podemos trazer os princípios de lá e mostrar uma resposta para o mundo de hoje. E meus irmãos, de verdade, eu acredito que o Evangelho de Jesus Cristo é a resposta para os conflitos deste mundo de hoje. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia condena a corrupção, a violência. A Bíblia fala sobre falta de valores morais e éticos. A Bíblia tem uma mensagem para a sociedade dos dias de hoje. Por mais que a sociedade de hoje não aceite, nós precisamos pedir sabedoria de Deus, iluminação do Espírito, capacitação do Espírito, sabedoria e estratégia, mas mostrar a este mundo o que a palavra de Deus tem a dizer para todas as pessoas em todos os seus contextos. Daniel Webster, um estadista do século XIX, um dos mais respeitáveis nos Estados Unidos, disse: se nós nos firmarmos nos princípios ensinados na Bíblia, nosso país irá continuamente prosperando. Mas, se nós e a nossa posteridade negligenciarmos a instrução e a autoridade da Bíblia, nenhum homem poderá prever a catástrofe repentina que irá nos oprimir e sepultar nossa glória na mais profunda obscuridade. Que nós possamos ficar firmes na palavra de Deus. Nós sabemos que o abandono da palavra de Deus nas sociedades americana, brasileira, tem levado a sociedade a um caos ainda pior. A resposta não está no homem, a resposta não está na inteligência humana, a resposta não está nas ideologias que surgem, a resposta está em Deus e em seu plano para a humanidade. Infelizmente, a nossa sociedade não entendeu isso, mas nós, como igrejas, precisamos continuar pregando essa verdade dia após dia. Uma segunda e importante área, pode voltar, por favor, é que a Bíblia restaura e transforma a vida das pessoas. Você pode dizer amém por isso? Você teve a sua vida transformada pela palavra de Deus? Como é bom quando nós ouvimos isso, gente. Como é bom. Todas as imagens que eu trouxe até aqui são imagens gerais. Mas essas daqui, nesta apresentação, neste slide especificamente, são imagens reais. Aqui vocês têm uma série de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus em algum momento da sua história. Nós temos uma mulher que no encontro de famílias, num núcleo da SBB em Barueri, foi transformada pela palavra de Deus. Nós temos um jovem com uma Bíblia Despertar na mão, numa comunidade terapêutica, que teve um encontro com a palavra de Deus e conseguiu se libertar das drogas. Nós temos uma foto de um presídio no Mato Grosso, em que homens encontraram a palavra de Deus dentro de um presídio e lá tiveram a sua vida transformada pela palavra de Deus. Nós temos um encontro também de famílias no núcleo em Barueri, onde famílias têm um encontro regular com a palavra, com os ensinamentos, com os princípios da palavra de Deus. Nós temos abaixo o encontro de pessoas deficientes, as duas fotos abaixo, lá no Rio de Janeiro. São pessoas deficientes visuais que tiveram um encontro com a palavra de Deus. Mensalmente, lá na SBB no Rio de Janeiro, nós recebemos cerca de 100 pessoas cegas que passam por palestras bíblicas, instrução de princípios bíblicos e outras atividades para mostrar que a Bíblia restaura a dignidade humana e que a Bíblia tem uma mensagem a eles. Eu lembro um tempo que morei em Porto Alegre e
fui num presídio em Charqueadas, Rio Grande do Sul, junto com um grupo do diretório estadual. Um deles era o pastor Christian Loiacono, que até hoje é membro da diretoria da Sociedade Bíblica. E nós entramos e estava com uma suspeita de rebelião. O diretor falou: eu não me comprometo com a entrada de vocês, vocês fiquem à vontade se quiserem entrar. Eu fiquei quietinho, eu confesso para vocês, meio que orando para ninguém querer entrar. Mas teve um crente mais corajoso que falou assim: nós vamos entrar. Aí todo o resto teve que ir junto. E aí nós começamos a entrar e fechou uns 3 portões atrás de nós, e nós fomos entrando naquele presídio, um lugar feio, um lugar horrível. Não sei se você já teve a oportunidade de entrar em presídio. Normalmente a visão não é das melhores. Lugar que não cheirava bem, mal pintado, mal conservado, e nós andamos alguns metros. Mas de repente nós viramos num corredor, quando eu vi lá na frente uma parede toda pintadinha, bonitinha. Continuamos andando. Quando viramos à direita naquela parede, estava escrito assim: bem-vindo à igreja Estrela no Cárcere. Homens de terno, gravata, barbeados, com banho tomado, com cheiro de perfume, nos receberam. Uns 3 ou 4 homens, quando nós entramos, tinham mais de 100 irmãos na fé, que dentro de um presídio tiveram um encontro com a palavra de Deus. Quando nós entramos ali, eles começaram a cantar um louvor a Deus, e nós entramos naquele movimento. Irmãos, que experiência! Depois que nós saímos, participamos do culto, implantamos uma biblioteca naquele lugar, fizemos um projeto de leitura e de formação bíblica lá naquele contexto. Isso foi o ano 2008. Quando nós saímos, o diretor compartilhou algumas coisas. Ele falou assim: olha, eu não sou crente, não tem nada a ver com a fé de vocês, mas eu tenho algo para dizer. Nenhum processo de ressocialização é suficiente para transformar a vida desses homens. Mas somente a fé que vocês pregam é que tem transformado. Isso eu acredito. Por isso eu incentivo. E aqui o negócio é tão legal, ele falando para nós, que quando eu tenho um problemático em outros pavilhões, eu coloco ele no pavilhão dos crentes. Dá uns 2 meses, ele sai de lá transformado. Essa igreja, Estrela no Cárcere, se reunia de sexta a domingo. E durante a semana, aqueles irmãos voltavam para os outros pavilhões para pregar, para distribuir escrituras, para falar da palavra de Deus, para testemunhar sobre Jesus. Esse é o poder da palavra de Deus, que restaura e transforma de fato a vida das pessoas. Então, olha o que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Irmãos, isso não é apenas um livro antigo, com boas histórias. O que nós temos aqui é a palavra viva e poderosa de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração delas. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso, em tempos de tantas calamidades, tantas doenças psicossomáticas, doenças que se manifestam no corpo físico, mas têm a sua origem na alma, nas dores, diante de tantas crises, a palavra de Deus é aquela palavra que só ela pode levar alguém a encontrar Jesus e ter a vida eterna. É essa palavra que liberta do pecado, dos vícios, das compulsões, das relações abusivas, do medo, da ansiedade.
nesse mundo bunny que se diz por aí, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. É a palavra de Deus que é a resposta para este mundo. É a palavra de Deus que dá alegria. Como nós vimos hoje no início, é a palavra de Deus que dá a verdadeira paz. A palavra de Deus, ela dá saúde. Obrigado. Ela dá saúde física, emocional, relacional. A palavra de Deus ensina a viver, ensina a se relacionar, ensina a administrar, ensina todo tipo de boas ações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como viver sem a palavra de Deus? Não dá. Nós precisamos da palavra de Deus. E é por isso que ela foi nos dada, como disse Moody, não apenas para aumentar o nosso conhecimento, não para nos fazer um teólogo melhor, e não é que isso seja ruim. A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Ela pode transformar a nossa realidade. Em penúltimo lugar, a Bíblia, ela estrutura e ajuda a viver em família. Sim, a Bíblia é o nosso manual para a vida em família. Nós acreditamos nisso. Por mais que hoje se diga que a Bíblia é um livro machista, ultrapassado, sem sentido, nós acreditamos totalmente o contrário. Na verdade, sabemos que esse tipo de leitura é uma leitura equivocada das Escrituras, que não compreende o texto, não interpreta o seu contexto. Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre família. Olha o que Paulo nos diz em Efésios 5:33 até 6, versículo 3. Que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Os homens que estão aqui digam amém. E que cada esposa respeite o seu marido. As mulheres digam amém. Qual que foi mais alto aí, gente? Não vamos entrar em discussão, não. Vamos embora. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Todos os filhos aqui digam amém. Todos nós somos filhos, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, os pais digam amém. Não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia é um manual perfeito para pais, mães, filhos, maridos e esposas. Nós precisamos olhar para as Escrituras, porque exatamente ela vai nos mostrar o que a palavra de Deus pode fazer na família. É ela que nos ensina esse modelo familiar, deixa pai e mãe, para se unir a uma outra pessoa, assim tornando-se uma só carne, e não separando o que Deus juntou. Esse é o modelo bíblico. Esse é o modelo que a nossa sociedade precisa. Irmãos, eu não sei vocês, eu tenho falado para minha esposa, falado em alguns momentos, está tão difícil assistir filmes, séries. Tudo acaba em divórcio, tudo acaba em imoralidade, tudo está difícil. E normalmente isso vai contra os valores. Intencionalmente ou não, a verdade é que está muito difícil você não assistir algo que não seja para formar os seus valores. Lutero, ele disse algo muito importante, ele diz assim: você não terá uma mente cristã se você não ler as Escrituras com regularidade, porque você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. Uma pesquisa há alguns anos constatou que apenas 1 de cada 5 cristãos que frequentam uma igreja regularmente leem a Bíblia diariamente. Isso quer dizer que outras coisas estão nos influenciando, e não as Escrituras. E é por isso que nós vamos simplesmente convivendo com os valores desse tempo, e não voltando para os valores bíblicos. Quer ver um exemplo básico? Quem aqui assistiu La Casa de Papel, levante a mão, por favor. Fique com a mão levantada. Quem assistiu, fique com a mão levantada, como eu.
Quem torceu para os bandidos, continua com a mão levantada. É exatamente isso. Alguém assistiu Suits? Quem assistiu Suits? Quem torceu para ele não ser pego, continue com a mão levantada. É exatamente isso. Sem perceber, nós vamos mudando os nossos valores. O que é errado já não é tão errado. Os filmes que nós assistimos, nós já torcemos para o cara abandonar o marido, abandonar a mulher para ficar com a amante, porque é mais legal. Os valores estão sendo invertidos, por isso nós precisamos voltar para a palavra de Deus e ver o modelo que ela nos dá de família, e não o que o mundo tenta dizer hoje. É a palavra de Deus que nos diz. Ufa, em último lugar, a Bíblia edifica e impulsiona a igreja. Deixa eu falar algo para vocês. A igreja precisa da Bíblia. Você pode dizer amém? Amém. Que é isso, pastor? Você veio brincar aqui hoje, falar um negócio desse? É sério isso. Às vezes nós não percebemos, mas, infelizmente, a Bíblia já não tem mais o mesmo lugar que ela deveria ter nas nossas igrejas e nos nossos cultos. Irmãos, eu estou generalizando, obviamente. Eu já participei de um culto de 4 horas, em que a Bíblia não foi lida uma única vez, nem na hora da pregação. Nós precisamos resgatar o lugar da palavra de Deus. Como o Dr. Ernie falou, esse seminário é para trazer mais conhecimento. Eu espero ter contribuído um pouquinho com você nesse sentido. Mas mais do que isso, é fazer com que nós possamos dizer como salmista: ó, quanto eu amo a tua lei, e nela medito dia e noite. É amar e viver as Escrituras. Atos capítulo 19, versículo 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lucas, o historiador, está dizendo isso. Ele diz isso no capítulo 6, ele diz isso no capítulo 12, ele diz isso no capítulo 13 e ele diz isso no capítulo 19. Um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido. Lucas está tão convicto de que é a palavra que cresce, que ele diz: não, a igreja está crescendo, o número de membros aumentou. Ele diz: é a palavra de Deus que cresce. Porque quando a palavra cresce, a igreja cresce. Quando não é a palavra que cresce, pode ter um inchaço e talvez não crescimento. Inchaço não é crescimento. Crescimento é um crescimento pautado na palavra de Deus. Mais de 30 vezes em Atos, a palavra foi pregada, era doutrina, encorajava na perseguição, era anunciada em decorrência de quem estava cheio do Espírito, era o efeito para ser cheio do Espírito, era a prioridade, era o Evangelho, era o consolo, precedia em sinais, era a base do ensino e era a palavra que edificava, somente no livro de Atos. E hoje a palavra de Deus continua sendo fundamental para as nossas igrejas. É a palavra quem define e conduz o nosso culto. O culto é a Deus. Eu acho que você já cometeu o mesmo erro que eu. Você já não saiu de um culto e falou assim para a esposa, para o esposo, para alguém: e aí, o culto foi bom hoje? Sim ou não? Você já fez, fica quietinho aí, que eu acho que todos nós já fizemos isso. Ah, hoje a pregação não foi boa, não sei o quê. Eu fico imaginando Deus olhando, falando: peraí, o culto não era para você, o culto era para mim. Cultuar tem a ver com Ele. E a Bíblia define o culto e conduz o culto para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo Jesus. A Bíblia, ela incentiva e ensina a orar. Como é bom ler as Escrituras e orar as Escrituras, orar aquilo que nós lemos. A Bíblia é a base daquilo que nós ensinamos. Nós ensinamos aquilo que está nas Escrituras. A Bíblia é o que deve ser lido no culto. A Bíblia constitui a base da pregação. A Bíblia deve inspirar as músicas, deve conduzir o louvor.
A Bíblia que conduz o modelo para a convivência de grupos, de células, de pequenos grupos. A Bíblia que instrui sobre o exercício dos dons e ministérios na igreja. A Bíblia exorta, edifica e consola. É a Bíblia que traz essa voz do bom pastor, como João nos diz. A Bíblia é aquela que vai trazer a voz do bom pastor, e nós, como ovelhas, somos atraídos ao bom pastor. A Bíblia que desafia a santidade, a missão, a comunhão. É com a fidelidade na Bíblia que nós vamos continuar anunciando o genuíno Evangelho de Jesus Cristo aos perdidos. Sem a Bíblia não existe igreja. A igreja precisa da palavra de Deus. E não porque a palavra de Deus é um fim em si mesma. É porque ela leva a Jesus Cristo. É porque ela nos leva a Cristo, o centro de todas as coisas. Por isso, termino com uma frase de Calvino: onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falhas. De fato, a Bíblia tem muito a dizer para a nossa sociedade, como ela fez no passado, também hoje. Mas isso não tem que começar lá fora, isso tem que começar em mim e em você. Que ela seja a nossa fonte de inspiração, de orientação, de sabedoria, de família, de valores, para todas as horas, em todas as situações. De forma lenta, silenciosa, nós podemos ter a convicção de que a palavra de Deus continuará a fazer o que Deus a designou para fazer. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Vamos ler juntos? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito bom, né, gente? Glória a Deus por isso, pela sua palavra, que jamais volta vazia. Então, encerramos foi só o iniciozinho, para aquecer seu coração para amanhã. E a gente retorna no dia de amanhã. Só pedir para o pessoal da técnica nos ajudar a colocar aqueles slides amarelos, mais uma vez, só para incentivar você. Você ouviu isso tudo aqui que o pastor Assi falou. Pode colocar, por favor, no slide de perguntas. Faça a sua pergunta, olha aí. Faça a sua pergunta amanhã para o pastor Assi. Você já pode fazer ela hoje, na verdade. Clica aí no QR Code, vai te jogar para um formulário e a gente vai recolher a sua pergunta lá. E aí você pode fazer isso, tá? Nós temos cantina aberta, com todo aquele cardápio maravilhoso, né, pastor Flávio? O que mais? Se você é aquela pessoa que pensa como eu, assim, às vezes com a barriga, já pode reservar o almoço de amanhã. Então, 150 almoços já vão ser preparados, estrogonofe de frango por 15 pila e nhoque de calabresa, né? Molho de calabresa por 15. Gente do céu, coisa boa. Aí você come aqui na comunhão, tem um salão maravilhoso aqui em cima, onde você vai poder se assentar, não é isso, pastor? Segundo andar vai ter um salão com as mesas para você se servir e conhecer a todos aqui. Muito bem, o reverendo Abimael se encontra? Está conosco? Reverendo, eu sei que o senhor está machucado, mas eu vou pedir para alguém levar um microfone para o senhor aí. Por favor, se alguém puder, o pastor. Vamos ficar de pé para encerrar. Reverendo Abimael é um querido, ele faz parte da nossa governança nacional, não é isso, reverendo Erni?
e ele está aqui conosco. Teve um percalço essa semana, foi parar na oficina e já voltou, né? Teve um acidentezinho, mas é um querido, já foi do nosso diretório estadual, hoje é da governança nacional. Reverendo Abimael, que também representa, não só com a igreja que nos recebe, e o pastor Valdenberg, representa a editora Cristã Evangélica, que com tantas lições maravilhosas, abençoaram as nossas igrejas com revistas de escola dominical. É ou não é verdade? Sempre prezando pela palavra e nessa parceria. Então, nessa hora, nós vamos orar com o reverendo Abimael e em seguida nós estamos despedidos. Muito obrigado, Senhor, por esse presente do Senhor para cada um de nós que pudemos participar da abertura do Seminário de Ciências Bíblicas aqui em São José dos Campos. Louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor provê coisas boas que podem nos ajudar a vencer as horas difíceis, os momentos críticos, mas permanecermos inabaláveis na nossa fé em Cristo Jesus. Saímos daqui hoje à noite abastecidos. Obrigado pela palavra do pastor Assir. Ele, de fato, Deus se aplicou em mostrar para nós a importância da Tua palavra. Nós não podemos viver sem ela, ó Deus. Então, por favor, receba nossa adoração, nossa gratidão, que o Senhor continue ecoando na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra. Amanhã queremos estar de volta aqui, para podermos dar continuidade aos ensinos que vamos receber aqui do pastor Erni e de tantos outros que vão estar aqui para ministrar a palavra para nós. Receba a nossa adoração e gratidão. Obrigado pelas editoras que estão aí também para servir. Obrigado por essa igreja que se pôs a servir ao Senhor. Por aqueles que já estão preparando os alimentos que vamos tomar. Muito obrigado por tudo isso. Leva-nos em paz para casa. Traga-nos de volta amanhã para um dia muito proveitoso aqui, para recebermos aquilo que o Senhor já reservou para nós. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, glória a Deus. Só reforçando, começamos exatamente às 9 em ponto. Então, se você puder chegar um pouquinho antes para fazer o seu check-in ali novamente, alguma coisa assim, e vai ter um cofezinho ali, início, para servir do 0800, bolachinha, café, água e tudo mais. Deus abençoe e tenha uma ótima noite.